Medeiros, um abraço especial, uma alegria tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, meus caros, eu acho que estamos no horário, então vamos dar início a mais esse evento de capacitação. Agora aqui, professora Heloísa Medeiros, não só com a presença do nosso corpo de assessores jurídicos da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão, nossos profissionais técnicos também, mas esse convite para esse evento, de modo muito particular, ele foi estendido para todo o pessoal do extrajudicial. Eu espero que eles tenham atendido a essa convocação da Corregedoria. A nossa expectativa com o serviço extrajudicial é muito grande. Eu tenho dito e repetido isso várias vezes. Temos aqui também, eu estou vendo o Érico. Boa tarde, Érico. O pessoal da CEPAD, parceiros grandes aqui, importantes, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão. E a gente tem uma expectativa, turma, que com mais esse curso de capacitação, a gente possa avançar aí, aprimorando os nossos serviços e prestá-lo da melhor forma possível para os nossos jurisdicionados. Bom, então eu vou fazer aqui uma rápida apresentação da professora Heloísa Medeiros, ela que é professora, portanto, uma teórica, que está envolvida com a dogmática, mas também é uma prática. Isso é muito importante porque é advogada. Então, reúne aí o saber jurídico e também a prática vivenciada no dia a dia forense, que isso é sempre muito importante para a gente, professora Luísa. Às vezes, aquele teórico, sem contato com a prática, ele não conhece efetivamente a problemática ali mais próxima do pessoal do serviço. Ela é doutora e mestra pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisadora do Grupo de Estudo em Direito Autoral e Industrial da Universidade Federal do Paraná e também é vice-presidente do Instituto Observatório de Direitos Autorais. Professora Heloísa Medeiros, seja muito bem-vinda. É uma alegria tê-la conosco aqui. Estamos aqui para ouvi-la e para aprender muito. A senhora tem a palavra. Obrigada, doutor Paulo Velten. É um prazer imenso estar aqui com vocês na tarde de hoje e dividindo um tema que realmente é mais do que polêmico, né? É polêmico, urgente e que está deixando a gente, todos nós aqui que somos aplicadores do direito, um pouco ainda com muitas dúvidas de aplicação, não é? Inclusive a própria situação em que toda essa legislação surgiu, ela também não favorece muito esse clima, né? Ela não é algo que surge, às vezes, de um amadurecimento do nosso sistema, mas surge como uma necessidade até de âmbito internacional, de que nós iniciemos, né, essa entrada no sistema internacional que trata há muitas décadas a produção de dados como algo muito caro, né, como algo muito importante para a sociedade. Então, entramos um pouco atrasado, entramos um pouco atravessados, mas a gente tem que agora percorrer um caminho que é sem volta, né? É um caminho que a gente de um direito que se consolida como um direito fundamental, né? E que nós não podemos mais ficar de fora, independente de como isso tudo veio a ser realidade para nós, né? Mas eu vou então pedir licença para compartilhar aqui a tela de apresentação com vocês. Então, eu vou fazer primeiro uma pequena introdução e depois a gente então vai para a parte mais hardcore, né? A parte mais dura do que realmente é a responsabilidade de dados, né? Em relação à Lei Geral de Proteção de Dados quanto aos cartórios, né? Quanto às serventias. Então, primeiramente, né, o que significa essa recolha, utilização generalizada de dados pessoais para a sociedade? Os dados, a gente, no nosso dia a dia, né, com o desenvolvimento da tecnologia, a gente percebe que cada vez mais é mais fácil esses dados serem colhidos diretamente ou por meio de bancos de dados que possuem dados que são nossos, e nós mesmos alimentamos o tempo todo aplicativos, né, damos o nosso CPF na farmácia, e é cada vez muito mais comum, então, esse recolhimento de dados. No entanto, esses dados ainda são recolhidos e tratados de uma forma opaca, ou seja,
o que existe ainda é uma assimetria informacional de como esses dados são tratados, né? Então, a proteção de dados, ela surge no início mais ligados aos direitos de privacidade, como um direito, então, da privacidade do usuário, né, da sua identidade pessoal e da sua, então, identificação como pessoa por meio desses dados, mas ela vem evoluindo no decorrer dos últimos anos como um direito muito mais coletivo, como um direito que não apenas atinge o direito à privacidade, mas atinge diversas liberdades, né? Liberdade de ir e vir, liberdade quanto à igualdade. A partir do momento que você está numa lista, você pode estar ali, ter menos crédito, ou ter mais crédito, ou estar incluído, ou estar excluído de uma determinada política, não é? Ou até ter o seu direito de ir e vir cerceado, né? Então, a gente sai de uma esfera individual, de uma esfera muito subjetiva de direitos em relação aos dados, e passa para essa esfera mais coletiva e mais objetiva também, né? Porque quando a gente trata os dados simplesmente por sua esfera ligada à privacidade, isso é muito subjetivo de você conseguir dizer o que está ferindo ou não a minha privacidade, porque isso está no âmbito do que o sujeito acredita que é contra aquilo que lhe ofende, né? Quando a gente está diante de um direito mais coletivo, a gente tem aí, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tenta fazer isso, ela tenta tornar esse direito mais objetivo, né? Então, justamente por esse aspecto, então, maior que ele passa a ter na sociedade informacional. Bom, então a LGPD, acho que isso aqui vocês já viram em outros workshops, não é? Que eu fiquei sabendo que, na verdade, isso aqui é uma continuação do trabalho dos senhores. Então, eu só trouxe aqui alguns aspectos da lei introdutória que estão na própria lei, que irão ser básicos para que a gente compreenda quais são os nossos deveres em relação aos cartórios na LGPD. O primeiro deles é os fundamentos que existem por trás dessa lei, né? E o fundamento mais importante, né, o fundamento que a gente não pode perder de vista, é a autodeterminação informativa, né? Esse é o principal fundamento da lei. Ou seja, eu, como titular dos meus dados pessoais, para que eu possa, então, me autodeterminar em relação a essa informação, né? Se essa informação ela é precisa, se essa informação realmente é um dado relevante, ou se não é, ou se é um dado que está correto ou não, e eu querer que esses dados sejam ou não tratados, né? Então, é essa volta para o indivíduo o seu direito de exercer a sua autodeterminação em relação às informações que existem sobre si mesmo, né? E aí existem outros fundamentos, o respeito à privacidade, liberdade de expressão, informação e comunicação, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico e tecnológico, entre outros, né? Mas não, acho que o principal dos fundamentos é esse empoderamento que se efetiva da autodeterminação, que se efetiva por meio dos direitos dos titulares, né? Então, esse poder de governar o fluxo de informação a respeito de si mesmo. Tá? Acho que até que eu esqueci de passar. Bom, e temos, então, também alguns princípios, né? Os principais princípios da proteção de dados, ou seja, a espinha dorsal da lei. E eu destaco logo esses três primeiros, né? Finalidade, adequação e necessidade. Se não lembrarem de mais nenhum outro, esses três, eles são os fundamentais, né? Eles são, assim, realmente o núcleo dessa legislação de proteção de dados, né? Como esse conjunto mínimo de princípios que tem um âmbito internacional, né? Então, o tratamento de dados tem que obedecer uma finalidade, esse tratamento ele tem que ser adequado a essa finalidade, e eu tenho que utilizar o mínimo necessário de dados para cumprir essa finalidade, né? Então, esses são os três principais princípios para que quando a gente vai pensar numa política de proteção de dados, numa política de privacidade. Bom, além disso, também a gente tem que observar a base legal para tratamento de dados, né? Então, toda operação que eu realizo com dados pessoais, seja coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, armazenamento, qualquer uma dessas ações que eu faça, isso é um tratamento de dado pessoal, né? Então, para que eu faça qualquer tipo de tratamento desses dados, eu preciso ter uma base legal para o tratamento, tá? A regra geral, então, a regra básica, a primeira e mais importante premissa é que eu tenho que ter o consentimento livre e inequívoco.
né? Então, alguém só pode coletar ou tratar de qualquer forma um dado pessoal se o titular desse dado permitir. Então, as empresas, a priori, elas não podem coletar dados sem o consentimento dos seus titulares, né? Quando a gente está falando de cartório, isso é um pouco diferente, porque aqui a base legal não vai ser o consentimento, né? A base legal vai ser o cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, que é justamente a segunda base legal, né? Então, talvez aqui já venha uma primeira inspiração, né, de quando a gente está falando de cartório, a gente não precisa exatamente do consentimento do titular para que você faça tratamento de dados, porque já existe uma outra base legal, que é o cumprimento de uma lei, de uma obrigação legal. Mas existem também várias outras bases, né? Por exemplo, realização de estudos por órgãos de pesquisa, para a proteção da vida e da tutela da saúde, pela administração pública, mas as empresas em geral, né, onde então não estão incluídas nessas outras hipóteses, elas têm que ter o consentimento livre e inequívoco. Por isso que a gente até está observando na prática vários sites, vários lugares onde a gente agora está lá, né? Seus dados estão sendo tratados e estamos pedindo o seu consentimento. Lógico que essa questão do consentimento é um outro problema que numa outra esfera a gente discute isso, né? Bom, mas esses dados, eles então podem ser tratados, eles vão ser tratados por 3 figuras, né? Então, nós temos 3 agentes nesse tratamento. Um é a figura do controlador, o outro é o operador e o outro é o encarregado, né? Então, aqui há uma diferença muito grande entre essas 3 pessoas, até porque isso aqui vai influenciar na questão da responsabilidade dessas pessoas, né? Então, quem é o controlador? O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é sempre a empresa, o poder público, o cartório, né? Quem realmente vai destinar, vai dizer como aqueles dados serão tratados, tá? Então, esses são os controladores. Os operadores, o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados em nome do controlador, né? Então, ele vai estar exercendo a sua função diante do que o controlador diz que ele tem que fazer. Então, é muito comum você, dentro da sua própria empresa, você tem alguém que você designa ali como o operador. Mas o mais polêmico dessas 3 figuras, com certeza, é o encarregado, né, que lá na legislação europeia é chamado de DPO, né, Data Protection Officer, que é a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, essa figura será um intermediário de todas essas vozes, né? Então, vai ali equilibrar os interesses de todas essas pessoas, né? E também aqui, nós esperamos ainda muita coisa para ser regulada pela ANPD, né? Os poucos artigos que existem dentro da legislação não são muito claros em relação ao DPO, né, mas a princípio pode ser qualquer pessoa física ou pessoa jurídica que vai realizar esse trabalho, podendo ser alguém dentro do próprio instituição ou fora ou contratado para isso. A lei também não deixa muito claro se pode ser contratado um para vários. Então, a gente ainda está esperando que muita coisa aconteça no âmbito da regulação dos DPOs. Até, inclusive, quem estará fora da necessidade, quem será dispensado de ter um DPO, né? Porque a gente sabe que a realidade de empresas menores não é a mesma de empresas grandes, não é? Então, talvez provavelmente há uma expectativa que ou agora, final do ano, ou no ano que vem, saia alguma regulamentação sobre a LGPD para empresas menores, né, para microempresas e empresas de pequeno porte, já que elas têm aí uma dificuldade muito maior e uma necessidade e um fluxo de tratamento muito menor de dados, né? Bom, de toda sorte, existem também um rol de direitos, né, direitos do titular da LGPD. O artigo 17 coloca: toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade nos termos desta lei. Então, quem tem direito diante dessa lei são as pessoas naturais, tá? Então, pessoas jurídicas estão fora da lei.
Tá? Então, apenas pessoas naturais elas têm direito a essa produção de dados, até mesmo porque pessoa jurídica tem que estar sempre informando diversas das suas informações pessoais, digamos assim, desculpa a impropriedade do termo, em relação a essas informações. Né? Mas, de uma forma geral, existe um acrônimo que a gente utiliza para resumir quais são os direitos dos titulares, que é o ARCO, né? Então, basicamente, de ter acesso, de ter direito à retificação, de cancelamento de algumas informações que estejam sobre posse de um controlador, né? E a sua oposição. Então, basicamente, o titular vai ter direito a ter acesso às informações, a saber quais informações existem, enfim, de retificar essas informações caso elas não estejam corretas. Então, a gente pode até ali, talvez esse direito de acesso igualaria um direito de habeas data, né, do saber quais são as informações, de retificar essas informações caso elas estejam imprecisas, já que a imprecisão de informações também podem levar a equívocos, né, em relação aos meus demais direitos, também de cancelar aquelas informações, ou seja, eu não quero mais que esses dados estejam na posse desse controlador, e de me opor também a esse tratamento, mesmo que antes eu já tenha consentido de utilizar. Então, a LGPD traz vários artigos sobre esses direitos. Né? Então, direito até de portabilidade. Assim como hoje a gente tem portabilidade de telefonia móvel, a gente também teria portabilidade, por exemplo, se eu quisesse trazer do Deezer para o Spotify ou vice-versa, né? Eu também teria direito à transferência desses dados, essa portabilidade. Bom, então essas eram as minhas palavras introdutórias, né, em relação a essa questão, para que a gente, então, perceba como isso vai funcionar mais para os cartórios. Né? Então, como eu já adiantei um pouco sobre isso, né, os notariais e oficiais de registro são considerados como controladores, isso tanto aqui de acordo com o regramento daqui, né, do Maranhão, como também em São Paulo e outros lugares, há uma certa unanimidade, né, majoritariamente falando, considerar os notariais e oficiais como controladores. Uma pequena minoria acreditam que seriam operadores, mas essa linha não parece ter muito subsídio e parece não ir muito para frente. Né? Mas, basicamente, a base legal, então, desse tratamento é o cumprimento de uma obrigação legal, como também já falei, né? Só que existe uma observação, apesar de eu não ser necessário no âmbito do cartório o consentimento livre e inequívoco, o titular ele deve ser informado de que esse tratamento ele vai ser feito. Né? Então, essa é uma informação que os cartórios devem se preocupar agora e informar aos titulares de dados que aqueles dados que estão sendo ali coletados serão tratados, né? E aí para as finalidades legais. Bom, eu separei aqui, então, alguns deveres dos controladores, né? Então, aqui, alguns deveres que devem ser objeto de preocupação em relação aos cartórios, né? Então, um primeiro, aqui eu botei uns 4 direitos mais gerais e depois eu vou falar aqui de forma mais pontual, né? Então, um dever de governança garantindo base legal e o fluxo adstrito à finalidade. Então, é importante que se tenha uma política de privacidade, uma governança, se pensar, então, em como vai se dar essa relação do DPO, de quais serão as suas funções, de como serão os fluxos, né? E que tudo que seja realizado que envolva o tratamento de dados pessoais, que isso seja feito de acordo com a finalidade para a qual se objetiva aquele ato. Então, não ter dados para além daquilo que é necessário e para além do que é a finalidade legal. Transparência sobre o tratamento perante o titular, então, que o titular tenha essa, como eu falei, não precisa do consentimento, mas é necessário que ele seja informado que esses dados estão sendo tratados, né? Disponibilizar procedimentos para o exercício dos direitos pelo titular, então, aqueles 4 direitos que eu falei, que resumia, né? Na verdade, são vários, eu só resumi ali em 4 daquela forma mais simples da gente memorizar, né? Então, como é que eu faço? Como é que um titular ele vai ter acesso a saber quais são os dados que existem em relação a ele?
como é que ele vai saber como retificar um dado, como pedir para excluir um dado? Bom, eu tenho que ter uma transparência sobre como esse titular ele pode, então, realizar esses direitos, né? Disponibilizar procedimentos para o exercício de direitos pelo titular, então, às vezes, por meio de formulários online ou no balcão da minha serventia, né? Então, é interessante que se tenha formulários já, né, até pré-fabricados em relação a isso, ou que se exija esse requerimento, ou se é para ele fazer um requerimento que minimamente se tenha as instruções de como é que ele faz isso, e um planejamento para reagir a incidentes de segurança, né? E aqui é algo extremamente muito caro, muito valioso, e é um aspecto fundamental da lei, que é que o cartório saiba como reagir no caso de ter ocorrido um vazamento de dados, né? Independente do que ocasionou, se tenha sido um erro interno, ou se tenha sido um ataque de hackers, né? Então, ele tem que saber o que ele necessita fazer, ele precisa ter isso montado, é muito importante que ele tenha um planejamento de como ele vai reagir a esses vazamentos, né? Então, tenho que avisar o corregedor, tenho que avisar o titular, eu tenho que avisar a NPD, eu tenho que saber o grau, eu tenho que remediar, o que eu vou fazer, quem é o técnico do TI, quanto é mais ou menos o orçamento, então tem mais ou menos um plano preparado para esses casos de incidência. Então, algumas outras algumas práticas também mais simples podem ser tomadas no cartório. Por exemplo, proibir acessos não autorizados, utilizar, por exemplo, senhas individuais e biometrias para acessar os softwares pelos colaboradores ou funcionários, ou às vezes situações simples como não utilizar pendrive de pessoas, de particulares que vão até a serventia, né, e não permitir que se use pendrives de particulares. A gente sabe que isso pode ter um vírus, alguma coisa, né, ali instalado que pode provocar um incidente de segurança. Então, algumas pequenas práticas também são interessantes para que isso não aconteça, né? Então, caso aconteça, você esteja preparado, você tem um plano bem definido de contingência, né, para o que fazer em situações ilícitas, em caso de acidente, como fazer a averiguação, né? Importante também backup de segurança física e em nuvem, né? Então, investir nos dois em caso de perdas. Então, se preparar também para casos de auditoria, né? Então, verificar quando se foram feitas alterações em documentos. Hoje, com os documentos eletrônicos, é mais fácil você acompanhar os registros que são feitos de forma... claro, se você tem um sistema que faça isso, né? É importante também, nesse âmbito, treinar, orientar, fiscalizar os seus colaboradores, os seus cooperados, né? Enfim, então a gente tem uma série de medidas, né, de formulário de preenchimento, que também já falei aqui para vocês. Uma coisa também que tanto a Corregedoria aqui como a de São Paulo estão observando, que é bem interessante, né, é que há sempre essa coisa de, eu tenho aqui, como eu coloquei, né, eu tenho aqui o direito de informar, né, o dever de informar, mas eu devo informar qualquer um, mas não tem a questão o dever de transparência aqui do cartório, ele não é um dever de transparência amplo e restrito, né? Então, inclusive, a própria corregedoria, não é? Ela fala assim, olha, qualquer um pode pedir uma informação, mas para isso eu preciso do fornecimento por escrito que me identifique quem está solicitando e qual que é a finalidade dessa solicitação, né? E óbvio que existem os limites legais das informações que são dadas e como são dadas, e também é óbvio que nem sempre certidões serão dadas gratuitamente, né? Então, o dever de se dar informações livres e gratuitas, elas não incluem exatamente certidões, né? Então, também não fiquem preocupados nesse sentido em relação à função dos senhores, né? Há também ainda um dever de temporalidade, né? Então, os dados eles devem ser eliminados após o término do seu tratamento. Então, os dados eles devem ser o máximo efêmero para poderem ser apagados, né? É óbvio que no caso dos cartórios, essas informações normalmente elas vão permanecer no cartório durante muito tempo, né? Algumas seculares, já que
tem uma função para elas estarem ali, né? O que se indica é que se siga o provimento 50 de 2015 do CNJ, que traz uma tabela de temporalidade, não é? Que diz, então, mais ou menos quando uma informação no âmbito do extrajudicial, né, dos cartórios extrajudiciais, esses documentos possam ser eliminados, né? Mas deve-se prever também a eliminação desses dados. Então, em empresas talvez não um pouco menores, empresas que trabalhem com outro objeto, que não tem essa base legal, eles têm que prever aí uma temporalidade mais menor, mais específica para a finalidade do tratamento desses dados. Outro dever é o dever de segurança e boas práticas, né? Esse aqui também é algo extremamente complexo, né? Porque os agentes de tratamento, aqui especificamente o controlador, ele tem que adotar todas as medidas de segurança, técnicas administrativas, segurança da informação, para que essas informações elas estejam seguras, né? Para que tudo ocorra de forma que esses dados não sejam vazados ou distribuídos ou utilizados de forma ilícita. Então, também o artigo 46, 47 e 48 vão falar dessa necessidade. Então, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervém em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação. O controlador deverá comunicar à ANPD e ao titular da ocorrência qualquer incidente de segurança. E, como eu falei para vocês, não é aqui também, no Maranhão, parágrafo 1º do artigo 6º aqui eu esqueci, mas depois... Enfim, eu acho que eu estou falando aqui com expert nessa matéria, né? Então, de que qualquer incidente deve ser comunicado ao juiz corregedor permanente da Corregedoria Geral. Tá? Alguns documentos, aqui já de ordem bem prática, né, que podem ser, então, utilizados pelos senhores. Isso aqui é uma recomendação do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, e lá eles têm, né? Então, é importante que se tenha um termo contratual de nomeação de operadores, um contrato da nomeação do encarregado, formulários de controle de fluxo, política de privacidade, cartazes. Isso talvez seja uma coisa que a Corregedoria possa, né, auxiliar a ter mais essa parte também voltada para o educacional, com cartazes, com formulários. Isso tudo pode ser feito, mas eu acredito que cada um tenha que fazer sua política de privacidade, porque isso é algo muito muito peculiar a cada necessidade de cada um, né? Assim como também um plano de resposta a incidentes. Eu não posso comparar um vazamento do STF com um vazamento da padaria do seu João, né? Porque aqui nós vamos ter situações muito diferentes, com dados, uma gama muito maior de direitos a serem, digamos que, tentar serem recuperados, né? Bom, o não cumprimento desses deveres vai gerar uma série de responsabilidades no âmbito da LGPD, né? Responsabilidade tanto civil quanto administrativa, no âmbito dos cartórios também uma responsabilidade disciplinar, e hoje se fala, inclusive, numa LGPD penal, né? Que ainda está sendo estudada. Mas aqui é uma responsabilidade objetiva, e vejam, é o controlador que será solidariamente responsável, tá, por tudo que for por esses incidentes, né? Então, artigo 42, o controlador ou operador, que em razão da exercício da atividade de tratamento causar dano, é obrigado a repará-lo. Então, uma responsabilidade objetiva, e o parágrafo 1º traz essa responsabilidade solidária, né? Então, de que o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento, quando descumprir as obrigações da legislação, e os controladores aqui também respondem solidariamente, né? Então, por isso que é importante que os cartórios, enfim, qualquer pessoa que vá lidar com a LGPD tenha um máximo de cumprimento a esses fluxos e políticas que são solicitados, para que você possa dizer, olha, eu utilizei de todos os meios
e de tudo que a legislação me pede para que eu minimize ou para que essas coisas não aconteçam, né? A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade dura, né, os ataques que são feitos por esses criminosos, né, de sistema de informação. Mas temos que estar preparados, né? Inclusive com a possibilidade de ações coletivas, tá? Algumas situações também que excluem a responsabilidade, depois eu passo para os senhores esses slides, que eu acho que o nosso tempo já está chegando para o final e eu queria falar mais uma coisinha para vocês, né? Aqui temos a lei dos notários e registradores, então, sobre a responsabilidade disciplinar, então, a possibilidade de repressão, multa, suspensão e perda da delegação. Então, isso também se aplica aqui no âmbito da LGPD. Sanções administrativas. Advertência, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo conglomerado, e no máximo total de 50 milhões de reais, ou seja, não é pouca coisa, né? Na União Europeia, essas multas são maiores ainda. Então, é uma tendência que realmente as sanções administrativas sejam bem altas. Também multa diária, publicização da infração após devidamente apurado, bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração e eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, né? Todas essas como sanções administrativas. Bom, mas o último ponto que eu gostaria, então, de conversar com vocês hoje, que eu acho que talvez é a pergunta que vale $1 milhão, né? Por favor, ao final eu vou passar meu Pix, é de o que fazer para se adequar à LGPD. Né? Essa é provavelmente a pergunta mais aclamada. Como é que eu começo? Como é que eu tiro essas normas que parecem ser tão abstratas, gerais, e como é que eu concretizo isso em dicções jurídicas? Né? Eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade, porque a gente vê um monte de princípio, um monte de direito, tá, e como é que eu operacionalizo isso tudo? Né? Então, é importante que se crie um próprio framework, né? Um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados. Então, existem vários sistemas, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, talvez o que esteja mais na boca de todo mundo é o Privacy by Design, né? Então, dessa privacidade, de uma abordagem mais de engenharia dos sistemas, onde você vai construindo o processo e vai sendo bem sensível aos valores humanos dentro de todo esse processo, né? Mas o que é importante é que, independente do framework que você escolha, é importante que se pense em como esses frameworks, no geral, funcionam. Qual que é a lógica por trás deles? E todos, basicamente, eles começam do mesmo lugar, que é pensar nos princípios. Né? Então, se pega cada um dos princípios, se destrincha esses princípios em processos, e esses processos eu faço também medidas de controle de se eu estou ou não seguindo esses processos. Então, por exemplo, né, eu posso pegar o princípio da transparência, não é? E aí eu coloco, aqui eu acho que eu botei mais embaixo, né? O princípio, aqui não foi da transparência que eu botei, foi da necessidade, né? Então, vamos dizer, o need to know. Então, eu pego esse princípio, eu transformo isso, que é um princípio da segurança da informação, né? Eu pego e transformo isso num processo. Qual que é o processo que eu desejo? A classificação dessa informação, se ela é pública, restrita, confidencial ou sigilosa. E aí eu faço um controle disso. Eu preciso, então, verificar se essa informação foi classificada ou não. Então, com isso, eu consigo pensar nessa estrutura. Eu acho que aqui tem mais um exemplo. Então, o princípio da transparência, né? Então, eu tenho o princípio da transparência, eu preciso elaborar e atualizar. Qual é o meu processo? Eu preciso elaborar e atualizar aviso de privacidade com os requisitos do artigo 9º da LGPD, e aí eu crio os controles. Aviso de privacidade no site com cookie e banner. Foi feito? Foi. Não foi feito? Pois então não está dentro do cumprindo a legislação, né? Outro controle que eu posso ter, eu preciso de aviso de privacidade para os colaboradores. Tenho? Tenho. Beleza, então eu estou em conformidade. Não tenho, não estou em conformidade, né? Isso tudo pode ser colocado no formato de uma tabela, então eu posso fazer então esse esquema colocando cada um dos princípios e vendo todos os processos e como eu controlo isso. E eu faço a verificação de controles mais ou menos simples, com esses 4 estágios, né? Se é inexistente esse controle, se ele existe e não é documentado, se ele existe é documentado, mas a gente sabe que nada é tão bom que não possa melhorar, né? Então, eu ainda posso lá
criar o aperfeiçoamento daquilo que eu já tenho. Então, provavelmente os senhores já têm várias questões relacionadas à privacidade dentro da instituição de vocês. Então, é só realmente, algumas precisam ser criadas, mas outras precisam apenas, às vezes, ser sistematizadas, serem documentadas, né, e algumas aperfeiçoadas. Então, pode-se utilizar ainda esse controle de verificação sobre essas demandas, né? Aqui um passo a passo, então, talvez o primeiro ponto seja, talvez não, é esse, né, de fazer o data map, um mapeamento, descobrir o que está conforme e não está conforme, onde estão as lacunas, elaborar um plano de ação, estruturar essa governança, revisar os contratos e documentos, né, como é que eu faço esse direito dos titulares e a conscientização. Eu acho que o mais difícil de tudo, né, é a gente lembrar que as organizações, como os cartórios e como qualquer outro lugar, são pessoas, né? E como pessoas a gente precisa trabalhar muito nessa questão de uma conscientização, né? Como eu falei lá no começo, a produção de dados é algo tão jovem para o Brasil, né? Apesar de ser algo discutido há tanto tempo lá fora, a gente precisa, então, ainda imbuir todo mundo que está na legislação, trabalhando com essa legislação, né? Pensar, olha, existe aqui um direito muito importante, é um direito que não é apenas de privacidade, mas é um direito que vai atingir liberdades, que pode trazer pode trazer prejuízos a vários outros direitos que não apenas esse direito de privacidade, né? Então, realmente, trabalhar nessa conscientização é algo extremamente complexo. Óbvio que também pensar na estrutura de governança, né? Como será como será estabelecido esse DPO, né? Não é necessário apenas ser um DPO, eu posso ter um conselho, como é que é a formação desse DPO? Ele precisa ser um advogado? Não. Ele precisa ser alguém do sistema de informação? Também não, mas é alguém que seja interessante, que reúna essas três dimensões, né? Tanto a parte de tecnologia, quanto a parte jurídica, quanto a parte de negócios. Então, existem pessoas especializadas nisso, tem muita gente fazendo treinamento, ou que já concluíram seus treinamentos em DPO. E o último ponto, os dois últimos pontos, então, que devem ser de preocupação, em relação ao relatório de impacto à produção de dados pessoais, né, que tem uma função dúplice, né, tanto de analisar os riscos como de prestação de contas. Hoje, esse documento não é exigido para todo mundo da LGPD, né, a exigência para apenas alguns casos pontuais, mas ele é considerado pelos estudiosos de produção de dados como a ferramenta por excelência da LGPD, né? Então, ele é um relatório, mas a palavra relatório ela não dá conta para expressar a dimensão do que é essa ferramenta, né? Ela não apenas relata, como ela também, na verdade, ela vai trazer uma avaliação. Ela é como se fosse o RIMA, né? O relatório de estudo de impacto ambiental, dá para fazer uma comparação. Então, é um documento fundamental para que quem trabalha com um tratamento de dados de uma forma mais massiva, não é? Que você consiga comprovar, olha, antes de realizar a minha atividade, eu analisei o risco, né? Eu analisei o risco, eu sabia que eu trataria com essas informações complexas, sensíveis, né? E eu tomei todas as medidas necessárias para que acidentes não aconteçam, para que riscos sejam dirimidos. Então, também vai servir ao final como uma prestação de contas e uma possibilidade de que eu me defenda, né? Como eu constituo uma prova de que eu tomei todas as medidas necessárias para mitigação de problemas, né? E aí, isso tudo culmina com um plano de resposta a incidente de segurança, né? Como é que eu tenho que ter um conjunto de ações coordenadas para que eu possa trabalhar com esse vazamento, né? Inclusive até para eu saber qual o nível do vazamento. Às vezes tem vazamentos que são minúsculos, como, por exemplo, enviar é normal, né, gente? Quem nunca enviou um e-mail para o remetente errado, né? E ali podem ter informações primordiais, né? Informações, dados pessoais. Isso é um vazamento? Assim como o ataque de hacker esse também é. Né? Então, a depender do nível de problema ou do que aconteceu, né, eu vou tratar essas questões de forma diferente, mas eu preciso ter minimamente um plano de resposta a esses incidentes, porque,
por exemplo, a legislação fala que em 24 horas eu tenho que avisar a ANPD. Eu não me recordo se é exatamente essa expressão, mas me dá um prazo super curto. Tá, quem vai comunicar? Qual que é o telefone? Qual que é o e-mail? Então, assim, se você não ter... Quem da TI é responsável, né? Quanto é que é o orçamento disso aqui? Quem que eu vou acionar? Quem que é lá na corregedoria? Então, assim, se eu não tiver minimamente o que eu vou fazer para minimizar esse vazamento de dados, isso também vai ficar extremamente prejudicado. Senhores, eu acredito que eu esgotei aqui meu tema, acabei falando muito rápido, porque esse tema ele é bem longo e abarca muitos aspectos, como os senhores podem perceber, mas estamos aqui para trabalhar esse tema que ainda vai exigir aí muitas horas dos nossos estudos e dos nossos trabalhos. Obrigada, doutor Paulo. Fico à disposição. Maravilha, professora Heloísa Medeiros. Uma fala em pouco tempo traz bastante informação para a gente. Se a senhora puder aí tirar o material do visor para a gente poder olhar aqui os nossos companheiros na tela, eu agradeceria. Esse material, inclusive, professora Heloísa Medeiros, se possível, nós pediríamos que a senhora deixasse aí disponível para os nossos companheiros aí do extrajudicial, né? A Maria Esté já fez esse pedido aqui no chat de bate-papo. Maravilha. Turma, olha, o que a gente percebe, pela fala aí da professora Heloísa Medeiros, é que nós estamos vivenciando hoje, no país de um modo geral, uma verdadeira revolução ética. Isso, para mim, está muito claro. Só não percebe quem não quer, né? Nós estamos num momento em que todo o serviço público, né, o serviço de prestação direta ou o serviço delegado, ele tem que atender, né, essas premissas que são premissas éticas, né, de conformação do nosso trabalho, da nossa atividade com aquilo que a sociedade espera, né? Os dados, eles hoje são considerados o novo petróleo, né? A gente tem ouvido muito falar isso aí em todo evento que trata aí dessa Lei Geral de Proteção de Dados. E se a gente recebe os dados de terceiros, né, em confiança, sobretudo o sistema cartorário, tem que ter um cuidado muito grande com o armazenamento e o tratamento desses dados. Isso é muito importante que a gente frise sempre. No caso do serviço público, professora Heloísa, há uma dificuldade adicional que a gente sempre tem que trazer à CIRGA. Qual é essa dificuldade? Essas informações são públicas, né? Nem sempre é fácil que o serviço público ele compatibilize essa necessidade de cuidar e tratar essas informações e, ao mesmo tempo, cumprir o dever de prestar informações que são públicas, né? Quando requeridas por qualquer pessoa. Então, eu queria aqui uma fala sua, muito breve, sobre esse eventual conflito, né, entre essas duas obrigações aí que hoje são impostas aos nossos serventuários. Mas, antes de ouvi-la, eu queria também lembrar aos nossos companheiros do extrajudicial que a Corregedoria ela já editou um provimento, né? Esse provimento foi editado no ano passado, é o provimento 64, que institui a política de proteção de dados no âmbito do serviço extrajudicial no estado do Maranhão. Então, é muito importante, né, que os companheiros do extrajudicial tenham a percepção, analisem, leiam com atenção esse provimento que foi editado ano passado e, sobretudo, observem aquilo que está lá, no que diz respeito às obrigações que são devidas a todos eles. Salvo engano aqui, o artigo 5º ou 6º desse provimento, que ele vai lá estabelecer quais são as obrigações do responsável pela serventia extrajudicial. É o artigo 6º, eu estou olhando aqui. É muito importante que todos vocês observem isso com cuidado e com atenção,
A Corregedoria, professora Heloísa Medeiros, tem procurado abrir esse canal de diálogo com os companheiros do extrajudicial. Isso é um momento novo que a gente está vivendo agora aqui. Eu tenho a certeza que a maioria deles já percebeu isso, né? Estamos fazendo isso, inclusive, na implementação de visitas aos cartórios. Agora, na segunda-feira próxima passada, fizemos isso nos cartórios de Bacabal, fizemos isso no cartório de Santa Rita, lá no cartório de ofício 1, do ofício único de Santa Rita, fizemos isso também no cartório de São Mateus, que, aliás, foi um cartório que nos impressionou muito, né, pela organização, pela gestão do serventuário Tiago Estrela, não sei se ele está aqui conosco, todos foram convidados, e a gente vai continuar fazendo esse trabalho, caríssimos. É muito importante que todos saibam que a Corregedoria vai seguir dando uma atenção especial para o extrajudicial. O extrajudicial ele vive um outro momento, né? Um momento em que os seus atos eles passam a ser considerados não apenas mais pela forma, mas também por aquilo que eles podem acrescentar à rede de proteção geral, tanto de informações, de tutela do meio ambiente, de combate à corrupção, e temos visto isso em inúmeros provimentos do CNJ, né? É muito importante que essa turma, né, que é uma turma importante de auxiliares da Corregedoria, compreendam esse novo momento, né? E compreendam, internalizem ele no seu dia a dia, porque assim fazendo, certamente a gente vai conseguir, eu acredito muito nisso, afastar determinados preconceitos com essa atividade, nós vamos conseguir revalorizar essa atividade que é tão essencial, embora uma atividade exercida em caráter privado, é uma atividade essencial e um serviço público que é prestado à sociedade. Portanto, o trabalho da Corregedoria com os nossos caríssimos companheiros do extrajudicial é um trabalho de cooperação que visa primordialmente resgatar e valorizar o serviço dessa turma. E nós estamos aqui muito felizes com a participação de todos vocês. Eu estou muito impressionado aqui, porque nós já temos 71 participantes nessa sala e ficamos felizes aqui de recebê-los. A Corregedoria segue de portas abertas para todos vocês. Vamos continuar aí fazendo essas reuniões, né, na forma de palestras de capacitação, trazendo a informação e aguardando também da parte de vocês aí sugestões para que a gente possa prosseguir com essa atividade. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para a professora Heloísa Medeiros, e acrescentaria uma outra também, Mila. Eu vou deixar você própria fazer, Mila, você está aqui conosco. A Mila fez uma colocação importante aqui, que nos preocupa, sobretudo, professora Heloísa Medeiros, em razão do próximo casamento comunitário que nós vamos realizar aí em Imperatriz, né? Então, ela tem uma pergunta muito específica sobre essa questão das informações que serão transmitidas para os cartórios. Eu vou, então, deixar essa primeira pergunta minha, né, sobre a compatibilidade, como fazer a compatibilidade entre essas duas obrigações, e aí a Mila, na sequência, faz a pergunta dela. Eu estou vendo que ela está andando de carro aí, ó. Dá para fazer a pergunta, Mila? Você consegue? Você não está dirigindo, não, né? Não, senhor, professor, porque como o tema era voltado para o pessoal do extrajudicial, eu tenho uma consulta agora e eu estou a caminho da consulta, mas eu não saí da palestra da professora, eu estou aqui ouvindo. Muito bem, muito bem. Então, você faz logo a pergunta, que aí a professora Heloísa Medeiros responde as duas. Certo. Professora, boa noite, foi muito boa a sua palestra e nós, enquanto servidores da CGJ, agradecemos muito a sua participação e sua colaboração, né, nesse compartilhamento de conhecimento. Recentemente, professora, a Corregedoria ela editou
um provimento autorizando que os casamentos comunitários eles sejam realizados virtualmente, porque havia uma demanda, em virtude da pandemia, de casamentos comunitários que foi muito represada, né? Então, aqui, principalmente no estado como Maranhão, os casamentos comunitários que são realizados pelo Tribunal de Justiça são muito importantes. E o que acontece? Nós instruímos os nossos delegatários, né? Foi autorizado, aparentemente já foi até realizado lá em Imperatriz, nós tivemos a nossa primeira experiência, só que muitos dos cartórios do interior do nosso estado, principalmente esses cartórios de registro civil, eles não são cartórios que possuem uma arrecadação muito grande, mas eles precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E em relação ao os casamentos comunitários virtuais, eles vão precisar fazer uma série de, como eu posso dizer, de melhorias nos seus serviços para captar impressão digital, para captar foto, para captar esses atos que possam validar o procedimento de casamento comunitário feito de forma virtual e que eles não vão poder recolher imediatamente, como, por exemplo, uma assinatura, não vai poder ser feita imediatamente no âmbito da serventia extrajudicial. Então, qual é a sua sugestão para que nós possamos compatibilizar a segurança desses dados com a realização de um evento desse porte? Perfeito. Bom, obrigada pela pergunta, doutor Paulo Welten e Mila também. Na verdade, a resposta de vocês para essas perguntas, elas podem ser dadas numa mesma resposta, né? Que é algo muito comum quando a gente pensa nessa dualidade que poderia existir entre a publicidade, e aí mais específica, notarial e registral, e a proteção de dados, né? A gente tem uma questão, um princípio macro, né, que é esse princípio maior, que é o princípio da publicidade, que é diferente de uma publicação. E que a publicidade, esse princípio, publicidade como um princípio da administração pública, ela tem duas acepções, né? Ela vai ter uma primeira que consiste numa proibição de guardar segredo, não é? Porque algumas informações elas devem ser, elas têm que a administração pública ela tem um dever de prestação de contas, né? Então essa é uma transparência passiva. E a gente também tem um outro dever que seria uma transparência ativa, né? Uma obrigação de publicar e divulgar indiscriminadamente algumas informações no âmbito, então, do exercício da função pública. No entanto, a gente tem um outro significado do que é publicidade, que é mais relacionados à eficácia, né? À produção de efeitos jurídicos, que temos dentro dessa questão tanto de atos normativos, não é? Que a publicação de atos normativos, essas sim, são publicações indiscriminadas, e existe ainda a dos atos registrais, né? Que são relacionadas a situações jurídicas concretas, individuais, como essa, por exemplo, a dos casamentos, né? Então, aqui nós temos dois aspectos diferentes da publicidade. E o que se aplica ao cartório é uma publicidade relacionada a mais esse sentido de eficácia, não é? Sem a publicidade que é dada a esses atos, eu não teria como trazer a eficácia que a própria legislação pede, né? Então, a gente pode concluir que há nessa publicidade do cartório, né? Essa publicidade registral, ela, na verdade, ela traz uma autenticidade, segurança e eficácia produzida perante o público, né? E não pela divulgação dos dados registrais, mas antes pela própria confiança que existe na atividade registral e na presunção de veracidade desses atos, né? Que verificam, então, a existência ou não dessas relações jurídicas. Então, a publicidade registral, ela está exatamente nessa fé pública que reveste o registro, né? Então, aqui seria uma publicidade muito mais voltada para uma cognoscibilidade, né? E não para o ato simplesmente de publicar. Então, eu não vejo nenhum empecilho de que esses dados sejam coletados, que isso tudo seja feito porque existe uma finalidade, né? Existe uma razão de ser para que esses dados sejam coletados e haja esse tratamento, né? Então,
não sei se eu respondi exatamente o que os senhores gostariam de ouvir, mas se ficar mais alguma dúvida, eu posso tentar explicar mais claro. Maravilha. Eu pergunto a alguém da sala que eventualmente queira fazer alguma pergunta, está disponibilizada aí a palavra. O nosso Christian levantou a mão. Por favor, Christian. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, desembargador, professora Heloísa. Parabéns pela explanação, muito bem abordada. E, apesar do curto tempo, a senhora abordou pontos fundamentais para a nossa atividade no dia a dia. Muito bom. Professora, também no ano de 2018 foi editado o provimento 74 do CNJ, que ele estabelece requisitos mínimos de informática para as serventias extrajudiciais. A senhora saberia mensurar para aqueles cartórios que já atendem às demandas, às necessidades do provimento 74, o quão estão próximas de atender também aos requisitos da Lei de Proteção de Dados? Eu não tenho conhecimento do provimento 74, né? Mas eu até brinco assim, os melhores amigos de vocês agora é a TI, né? Vocês têm que andar com o telefone da TI o tempo inteiro agora, como assim, número de emergência no celular, né? Mas é muito relativo, né? Tem que realmente caso a caso, né? Eu não sei quais são esses sistemas. Eu normalmente trabalho em parceria com a parte de informática, né? Quem faz a avaliação desses riscos de programas e realmente né, dessa avaliação, quem faz é o nosso técnico de TI. Então, eu também não saberia te trazer com mais precisão se você está adequado ao 74, se você estaria adequado a toda a LGPD. Ok. Maravilha. Alguém mais? Bom, então cumprimos aqui já a etapa de 1 hora. Eu quero aproveitar aqui, então, para agradecer mais uma vez a professora Heloísa Medeiros pela brilhante palestra. É só uma rápida fala sobre um tema muito complexo, mas que serve, sem dúvida nenhuma, para aguçar a nossa atenção e interesse para seguirmos aí estudando ainda mais e conhecermos essa questão toda. Eu quero dizer para os companheiros do extrajudicial que a Corregedoria já solicitou vários cursos aí de capacitação para os amigos, viu? Em breve a gente deve estar tendo esses cursos disponibilizados. É muito importante que a gente acompanhe. Eu sempre que posso reforço a importância de vocês terem acesso à lista de transmissão aqui da Assessoria de Comunicação da Corregedoria. Quem não estiver recebendo essa comunicação é porque não tem aqui o contato atualizado. Se puderem, divulguem isso para os colegas que não têm o contato atualizado. Olhem o seu malote digital. Eu quero aproveitar aqui também para dar informação para todos que nós temos hoje um novo juiz auxiliar, cuidando aqui de forma precípua do extrajudicial, que é o doutor Anderson Sobral. Anderson está aqui na sala com a gente. Anderson, eu vou deixar que você aí dê uma palavrinha para os companheiros, se apresente para que eles saibam quem você é e saibam também que você está aqui hoje junto com a gente o tempo inteiro trabalhando pelo extrajudicial. Por favor, companheiro. Desembargador, obrigado pela palavra. Primeiro, eu gostaria de elogiar e parabenizar a professora Heloísa. Está um pouquinho baixo o som, Anderson. Se puder aumentar um pouquinho para ficar mais audível. Certo. Estou tendo alguns problemas aqui com a conexão, desembargador. Mas já melhorou. Melhorou, não é? Então, eu gostaria de parabenizar a professora Heloísa pela brilhante apresentação. Mesmo em um curto espaço de tempo, ela conseguiu nos expor brilhantemente sobre um tema que é por demais amplo e complexo. Eu gostaria também de dizer para todos os colegas, temos agora neste momento 71 participantes, né, neste workshop. Para aqueles que eu ainda não conheço,
Outros eu conheço aqui, o Christian, a Nara, que já são parceiros aqui no... Ele está com um probleminha de transmissão aí no sinal dele. Não sei se volta. Nosso da Corregedoria, que estamos para construirmos um desembargador. Então, só para finalizar, não sei se todos escutaram, estamos à disposição na Corregedoria. É política do desembargador Paulo Welten, desde quando entrou, passou a dirigir a Corregedoria, a governança e a transparência, bem como a resolutividade. Então, todos tenham ciência que estamos imbuídos de coletivamente levar um serviço público de qualidade ao usuário do Serviço Notarial Registral do Maranhão. Desembargador? Maravilha, maravilha, Anderson. Muito obrigado, querido. Você concluiu? Concluí. Maravilha. Que amigos, era isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todas e de todos e até um próximo evento. Um abraço grande e tenham todos um bom final de semana. Tchau, obrigada, gente. Boa noite.